É engraçado que ninguém conta como que é a realidade de um puerpério e de uma mãe que está se entendendo com um bebê, aprendendo a amamentar, aprendendo a ser mãe, aprendendo a atribuir essa nova identidade junto com todas as outras coisas. E no meu processo foi muito engraçado, assim, para não dizer quase que enlouquecedor, que eu às vezes até me esquecia da minha vida antes da maternidade. E o que acontece? Teve um momento que eu olhei para mim e falei assim, acho que eu realmente estou me esquecendo de mim. E isso virou assim um momento de conflito mesmo, sabe? E eu fiz consulta com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, e ela disse e me explicou naturalmente o quanto que tem de descida hormonal nessa época que você, estava lá com uma progesterona altíssima, nutrindo o seu filho durante 9 meses, 2 corações batendo no seu corpo. E naturalmente, quando essa criança sai do seu corpo, você sente assim um grande vazio e privação de sono, cansaço. Então, assim, eu queria falar sobre uma maternidade que é mágica, principalmente na minha história, com todos os dilemas e dificuldades que eu já vivi, como que também para mim isso era uma coisa real e fazia parte daquele momento. Eu não podia simplesmente falar, esse sempre foi o meu sonho e agora tá tudo certo. Não, eu tive mesmo que me acolher, tive mesmo que em alguns momentos me retirar, contar com a minha rede de apoio. A minha mãe foi para a Suíça, onde eu tive o meu filho, e me ajudou muito. E aí, nesse caso, o que acontece? Teve um dia, que é o curioso dessa história lá do auge do meu puerpério, eu já vinha olhando para mim, para o meu mental, para o meu psicológico, entendendo também que isso é uma mudança gradual, toda mulher passa. Algumas têm um baby blues maior, que é aquele período de depressão, pós-parto. Outras têm mais leve, também depende muito da via de parto que a mulher tem. Eu precisei ter uma cesariana, então isso também faz assim essa interferência nessa parte orgânica e hormonal. E nesse dia, desses dias de estresse, de muita coisa passando na minha cabeça e muitas dúvidas, eu tive um sonho que apareciam para mim 5 seres de luz, 5 anjos. E eles diziam uma mensagem muito clara e eles diziam para mim, Amanda, você precisa escrever um livro infantil que conte como essas crianças, assim como o Henrico, crianças que vão chegar, crianças da nova era, de uma transição planetária que vai chegar via reprodução assistida, ou seja, via tratamentos. O mundo hoje, as mulheres, por conta de programar muito a vida profissional e os casais terem essa visão mais a longo prazo, se esquecem da qualidade do corpo, se esquecem daquele processo orgânico, por exemplo, que a mulher tem, de tempo de vida fértil, ou seja, toda mulher tem os seus óvulos que também envelhecem. Então, no meu caso, eu fiz a fertilização in vitro e sentia que algumas colegas que eu conheci durante a minha jornada tinham um pouco de preconceito, até mesmo algumas falas assim, não vou contar para o meu filho que ele veio através de fertilização in vitro. E o que esses seres de luz, esses anjos, queriam dizer para mim nesse sonho? Foi um sonho que foi um sonho real, foi uma projeção astral minha de encontro com seres que estavam me instruindo. Essa sensibilidade que eu falei para vocês antes, que eu sempre tive desde criança, era uma coisa muito forte na minha vida e na minha história. Então, quando aparece para mim, nesse sonho, esses seres conversando comigo, me dando uma instrução direta e clara, eles me deram esse livro pronto. Eles me disseram que eu precisava fazer o livro e eles me deram esse livro pronto. Literalmente, eu peguei, acordei e anotei o que eles me disseram ali.
Eu tinha o texto e eu tinha as imagens das ilustrações. Então isso é muito forte, isso é muito significativo. Eu, desde criança, tenho meus caderninhos de cabeceira. Por quê? A minha sensibilidade, a minha intuição, cada um vai chamar de uma coisa. Alguns chamam de mediunidade, não importa. O que eu chamo é de conexão com o divino. A minha conexão com o divino acontece desde muito nova. Então eu tinha sempre um caderninho de cabeceira, que eu anotava no meio da noite as coisas que vinham para mim através de sonhos, de percepções, e eu sempre anotava. E nesse dia eu me lembrei muito dessa minha época, e eu pensei, será que eu tô ficando maluco? Esse sonho foi real? E sim, tinha sido bem real. E eu tive essa comprovação de que depois de um mês desse sonho, essa mesma equipe espiritual, esses mesmos anjos da guarda, esses mesmos seres de luz, trouxeram para mim essa mesma fala. Amanda, não se esqueça de publicar o livro infantil. Então, nesse momento, eu começo o livro infantil que conta a história de como que o Henrico, meu filho tão amado, veio parar aqui na minha barriga. Que é para justamente trazer uma consciência nova de como que é importante a gente acolher essas crianças, acolher essas famílias. Não precisa viver o sofrimento. Não precisa viver a culpa. Culpa de quê? Se você não conseguiu viver de maneira natural a tua gravidez, ou se você tem uma idade materna avançada e mesmo com a fertilização in vitro você não conseguiu, seja por ovodoação, seja por qualquer outra situação da vida fértil, não tem problema. Você também tem o recurso da adoção. Ou seja, a maternidade, o maternar, ele pode ser visto de várias formas. Qual que é a forma que encaixa para você no seu momento hoje, para sua família? A minha forma foi a fertilização in vitro. Eu precisei recorrer à ciência para conseguir realizar o meu sonho. E além do livro infantil, que traz essa temática e a mensagem principal dele é a mensagem do amor. E eu me lembro no sonho que esses anjos diziam para mim: não importa o caminho percorrido até chegar a um ponto. O que importa é o amor que essa criança recebe, sendo ou tendo vindo via tratamento, ou tendo vindo de uma outra família, ou sendo uma tia que cria um filho e ela se sente mãe. Toda forma de amor é validada. Toda forma de acolher uma criança que chega para você, não importa como, é importante para você, para a família e para ela. Essa criança precisa ser amada desde o momento que ela sai de qualquer uma dessas possibilidades e vem para o seio dessa família. Não importa o jeito, não importa o meio, não importa o caminho. O que importa é o amor. Isso é tão simples que parece que ficou esquecido. É tão simples e tão poderoso que eu preciso falar com vocês de novo isso, para poder ter um resgate do que é ser humano, do que a gente tem a nossa humanidade, do que a gente, ao invés de julgar uma mulher e uma mãe que está tentando engravidar e não consegue naturalmente, não se sentir pior do que ela já está. Então, abraçar e trazer, através dos livros que eu estou escrevendo, essa mensagem, que é uma mensagem fundamental. Eu sou escritora, trabalho com o livro infantil, esse que eu acabei de falar, que eu tive essa guiança dos meus anjos para poder ser transformado e muito através das mensagens do que eles queriam, eles que me orientaram, eu só obedeci. Esse é um livro que é muito especial, porque ele tem uma homenagem também, não só para o meu filho, que é o personagem principal, mas também para o Mateus, que é o meu irmão, que a minha mãe perdeu com 9 meses. Ela perdeu o Mateus com 3 voltas de cordão. Mas o Mateus, ele existiu
O Mateus, ele teve uma vida intrauterina. Ele existiu, ele foi amado, ele foi planejado, ele teve o quarto dele. E mesmo assim, por alguma razão, ele não ficou, mas ele existiu. Então, eu também trago essa mensagem para todas aquelas mulheres e para todas aquelas famílias que também tiveram as suas perdas. O quanto isso é importante de ser falado, o quanto isso é importante de dizer, olha, o seu filho existiu, ele viveu, mesmo que tenha sido intrauterino. Então, esse livro infantil, ele tem uma força, ele tem uma luz, ele tem uma verdade que não conversa só com mulheres que tenham feito a fertilização in vitro, mas ele fala de como essas crianças precisam ser amadas. Ele fala de como esse pai, essa mãe e essa família dentro da comunidade precisam ser apoiados. A vida é muito mais do que a gente julgar qualquer coisa ou qualquer situação. E esses anjos estão vindo através dos meus dons, como um meio que eu sou de caminho para conseguir iluminar muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um livro transformacional e que meu irmão Mateus lá do céu está muito feliz, porque ele foi visto e inserido. A dor foi tão grande da perda que meus pais nem falavam mais sobre isso, mas eu disse, não, ele existiu, ele faz parte. E quando me perguntam quantos irmãos eu tenho, eu digo 2. O meu irmão Edgar, mais velho, 6 anos, maravilhoso, que eu amo, meu grande amigo. E o Mateus, o tio do Henrico, que é um anjinho lá do céu. Então, é isso. O primeiro livro é o livro infantil. E o segundo livro é o livro da fertilização in vitro, que é o livro que conta toda a minha história, desde a Amanda coada, que chegou na Espanha, até a Amanda que se transforma, que se identifica com o mundo, com a nova mulher que é, com a nova mulher que quer ser, com a nova mulher que constrói o espaço para Amanda mãe chegar. Então foi lá na Espanha que eu cresci, que eu sou grata. E foi nesse dia, nesse mesmo sonho, que eu pensei, além do infantil, eu preciso compartilhar o que está no meu coração. É uma história do livro da fertilização in vitro, que é o livro grande, como eu chamo, que eu não posso nem dizer que ele serve apenas para as mulheres que estejam passando por um processo de ajuda da ciência reprodutiva. Ele é um livro que ele fala sobre desenvolvimento pessoal, ele é um livro que fala sobre as minhas travessuras, os meus dias de alegria, os meus dias de dor. Ele é um livro que fala de como que eu sobrevivia morando num hotel e chorando durante um mês quando eu cheguei. Ele é um livro que fala sobre conexões, ele é um livro que fala sobre que qualquer pessoa, quando tem um sonho, pode realizar. Eu tive dificuldade, eu pensei em voltar, eu achava que eu não ia dar conta. Quantas vezes? Quem mora fora sabe a realidade. A gente tem momentos e dias muito bons, mas a gente tem outros que a gente só quer pensar em cadê o colo da minha mãe? E eu senti isso muitas vezes, sabe? Cadê aquela música? Cadê aquela energia do Brasil? Independente dos problemas do Brasil, a gente tem uma energia muito boa. Então, voltando para essa parte do que é o livro grande, que é o livro que conta a minha trajetória, eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui. Durante o meu processo da fertilização, eu tive alguns caderninhos, tá? Esses caderninhos eu não fazia a menor ideia que se tornariam um livro algum dia. E são caderninhos que tem arte terapia aqui dentro, que eu também não sabia que esse nome existia. E para cada tentativa eu tinha um caderninho.
E era o meu jeito de me curar na dificuldade, era o meu jeito de colocar no papel como eu me sentia, o que eu precisava, com orações. E eu gosto muito, por exemplo, desse desenho. É o meu desenho preferido, que conecta a minha parte de sensibilidade aqui em cima com a energia descendo lá do chakra coronário, vindo para o coração, descendo, indo para o útero, descendo, indo para o chakra base, conectando com a terra, com as raízes dessa terra, que subindo se eleva para o céu. Aqui seria o topo da árvore e aqui seria eu me preparando para receber esses embriões. Então, é isso. Todo um trabalho de cocriação, todo um trabalho de colocar o que eu estava sentindo dentro e plasmar em desenho. Não foram tentativas fáceis, não foi um caminho sem obstáculos, mas foi um caminho que me tornou mais forte, que me tornou possível de conseguir reunir tudo isso para transformar em algo melhor. E repara só numa coisa, os 3 cadernos com capa preta, os 3 cadernos com uma energia de luto, de pesar, os 3 cadernos dos meus 3 negativos, os negativos piores da minha vida, as minhas piores dores, dores que em alguns momentos eu achei que eu ia enlouquecer. E repara esse, o caderno da 4ª tentativa, com flores, com leveza, com muito mais arte, cores, desenhos. E sim, eu estava grávida. Meu primeiro beta, o meu segundo beta-HCG. Vocês acreditam que eu fiz 5 exames de sangue para ter certeza absoluta que eu estava grávida? Porque as minhas perdas eram tão grandes e as dores que eu não sabia se seria possível realmente acreditar. Mas eu fui deixando um dia após o outro, anotando, colocando todo o meu coração, até que eu descobri, é menino. Vem um meninão lindo e saudável, perfeito e inteligente. Estamos muito felizes, te amamos demais. Era o Henrico. E eu dizia, bom dia, bebê Henrico. Bom dia, meu amor. Você está na barriga da mamãe. Aqui fora estamos muito felizes com o seu desenvolvimento. Hoje completamos 9 semanas. Você está lindo, é um bebê saudável e muito amado. Então, esse foi o caderninho da 4ª tentativa, que é o caderninho, que é o meu caderno da gratidão. E esse livro tem esse intuito de compartilhar com vocês toda essa história, toda essa jornada, seja com carinho, seja com dor, seja com medo. Não sei qual momento você vai estar vivendo agora, mas você pode ter certeza que eu vou estar aqui para te ajudar. E esse livro aqui, que ainda está sendo finalizado para ser lançado ainda esse ano de 2024, é um livro de uma leitura leve, deliciosa, que tem aqui muita gente boa participando e compartilhando experiências. Dentro do livro tem 13 depoimentos de mulheres incríveis e de famílias que também participaram, dando um pouquinho da sua contribuição de história em partes de depoimentos dela que estão dentro do livro. Eu tenho cientista, eu tenho embriologista, eu tenho médicos excepcionais que estão participando desse processo do livro. O que quer dizer que todas as pessoas que foram a minha rede de apoio
estão fazendo parte desse livro, que vai ser um grande manual para ajudar pessoas, famílias, enfim, todo mundo que precise do que eu, na época, não encontrei. Então, esse livro foi um processo de escrita delicioso. Eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é sentir toda essa dor, sentir todo esse medo, mas esse livro, ele tem esse intuito, ele tem essa missão, assim como o meu trabalho, segurar a mão de pessoas, estender esse colo para que a gente possa juntos compartilhar e avançar na jornada de cada uma. Não precisa ser solitário, não precisa ser tão doloroso. Às vezes é um ajuste pequeno que falta para que esse grande positivo, para que esse grande sonho possa se tornar realidade. E esse livro vai sim ajudar muitas pessoas de um jeito leve, de um jeito engraçado. Esse é o livro que conta como que eu, Amanda, dentro da minha jornada, dentro de tudo que eu passei, posso hoje estender a mão para outras mulheres, para outras famílias, sem julgamento, sem medo, sem dor. A dor ela vai existir, como existe em todos os nossos processos da vida. Mas como que eu vou me comunicar com essa dor? Como que eu vou conversar com ela? Faz toda a diferença. Então, se para você faz sentido, se você conhece uma pessoa que esteja vivendo por isso, pela dificuldade, às vezes da gestação natural, porque quem quer engravidar logo. A gente precisa ter empatia. E eu tenho certeza que esse livro vai para além somente de quem deseja engravidar. Ele fala da minha história de um jeito leve, de um jeito divertido, de uma menina recém-casada que acreditava lá na propaganda do comercial de margarina de uma vida perfeita e feliz. E vai se descobrindo, se aventurando, se desbravando num outro país, né? Tendo que guardar naquela época o desejo da maternidade, mas se organizando para o tipo de mãe que eu sou hoje, tipo de mãe que eu queria me tornar. Então, com muito carinho, muito carinho, muita gratidão pelos profissionais que estão aqui fazendo parte desse livro, que contam essa história. Desde a embriologia, desde os médicos, desde nutricionista, toda a minha equipe dos acupunturistas, a minha equipe energética que cuidou de mim, todos eles estão aqui depositando o que eles têm para compartilhar de melhor, para iluminar também outras vidas, outras histórias, para que essa maternidade, essa família, independente do jeito que for chegar, possa chegar para você de um jeito mais leve, com mais sentido, não só para a mãe, mas principalmente para essa criança que está chegando. A gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente precisa ter tempo de atenção e qualidade. Então, o livro infantil, assim como o livro que eu conto a minha trajetória ao longo dos 4 anos de tentativa para engravidar, é um livro que eu estou dando de presente com tudo que eu tenho de melhor aqui, compartilhando com o universo. É um livro que vai estar disponível muito em breve para quem quiser conhecer a minha história. E eu deixo um carinho, um beijo enorme, de verdade, para você que está passando por alguma dificuldade, para você que conhece alguma amiga que esteja passando por uma dificuldade, seja lá qual for o teu caso. Se você precisar, conversa comigo, me manda uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em poder te estender a minha mão, porque essa é a minha missão de vida.